Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do tema Entrando nos Átrios do Senhor. E hoje nós vamos falar dentro de outro tema, mas extraindo dentro dos átrios do Senhor o tema da nossa maratona. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Wellington Alves, de toda a sua família. Que Deus possa abençoar todo o nosso ministério, toda a nossa diretoria. Eu quero aqui mandar um abraço em especial para o pastor Gabriel, para o presbítero Luiz Carlos, também para o meu irmão Claudiano. Que Deus possa abençoar todos de forma poderosa. Você que é de outras denominações, você que é de outros ministérios, você que é católico, Deus quer falar contigo através desta aula. Que Deus possa abrir o seu entendimento, que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa também me dar capacidade a cada dia de poder ministrar a palavra dele, de poder entrar na sua casa e levar a palavra do Senhor. Eu quero aqui louvar a Deus por esta rica oportunidade que Ele concede a mim de poder entrar na sua casa usando este meio de comunicação. Queridos, vamos estar lendo um texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16. Na aula passada, nós lemos este mesmo capítulo e os mesmos versículos. Hoje nós vamos falar dentro desta aula, continuando dentro deste mesmo capítulo, destes dois mesmos versículos. A palavra do Senhor nos diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas consideram puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Queridos, eu quero aqui falar nesta aula em cima do tema buscando andar nos meus próprios caminhos. Na aula passada nós falamos do primeiro ponto dentro do tema vivendo para fazer minhas vontades. Eu quero aqui trazer uma pequena introdução deste texto que nós lemos como pano de fundo da nossa aula. Eu quero que você entenda o que Deus quer falar contigo nesta aula, em nome de Jesus. Antes de darmos continuidade na nossa aula, eu quero pedir você que se inscreva lá no nosso canal do YouTube, viu? Aperte lá o sininho para você ser notificado quando postarmos vídeos novos. Também compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoados. Deixe o seu comentário, é muito importante o seu comentário, viu? Tá bom? Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui. Queridos, dentro do contexto bíblico e teológico, a ideia de andar nos seus próprios caminhos pode ser compreendida à luz de diversos princípios e ensinamentos. Primeiro, o livre-arbítrio. A Bíblia, ela nos ensina que Deus deu aos seres humanos a capacidade de escolher entre seguir seus caminhos ou escolher em ser guiado por Deus dentro da vontade do Senhor. Segundo, a soberania de Deus. A Bíblia também enfatiza a soberania de Deus e que, embora tenhamos a liberdade para fazer escolhas, não podemos nos esquecer que somente
em seus caminhos é que encontramos a verdadeira sabedoria para viver os propósitos e o chamado de Deus na nossa vida. Terceiro, discernimento espiritual. Buscar por entender qual é o caminho certo a seguir. Isso requer discernimento espiritual, requer uma busca ao Senhor, requer uma busca por acreditar na vontade de Deus para as nossas vidas. Queridos, em nenhum lugar das Escrituras Sagradas nós vamos encontrar Deus nos obrigando a servir a Ele, a andar com Ele, a obedecer a Ele. Mas na sua palavra nos diz que existe dois caminhos. E um desses caminhos nos leva à presença de Deus, nos leva a viver a vontade de Deus, nos leva a ser abençoados por Deus, nos leva a ser agraciado por Deus e ser guardados pelo Senhor. Mas no outro caminho, nos leva a distanciar-se de Deus, a viver uma vida distante de Deus, não só nesta vida, mas na vida vindoura, na eternidade. E eu quero aqui falar dentro do tema, buscando andar nos meus próprios caminhos. Queridos, nós, seres humanos, podemos fazer planos, mas a capacidade de executar de fato esses planos provém somente de Deus. Em Provérbios, capítulo 21, no verso 31, nos diz que o cavalo, ele se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Muitos cristãos quase sempre não ver seus próprios defeitos e sua pobreza espiritual. Se nós, seres humanos, fossem mais honestos ao nos aproximarmos de Deus na oração e revelássemos as nossas culpas e os nossos pecados diante do Senhor, o mundo seria menos dominado pelo inimigo, seria menos controlado pelo nosso adversário. Nós vemos Salomão dizendo no capítulo 16 do livro de Provérbios, no verso 25, há caminhos que parecem direitos aos homens, mas o fim são os caminhos da morte. O salmista Davi, no livro de Salmos, número 20, no verso 7, vem dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome de nosso Deus. Não adianta nós colocarmos a nossa confiança no presidente, no governador, no senador, no deputado, no prefeito ou no vereador. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Precisamos buscar, confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Precisamos acreditar nas promessas de Deus e esperar e confiar plenamente no Senhor. Eu quero que você entenda o que Deus está querendo falar conosco, querendo falar contigo. O Senhor, Ele vem por intermédio do profeta Isaías, Ele vem trazendo uma exortação sobre o povo de Israel. E essa exortação cabe a nós também nos dias de hoje. Isaías capítulo 31, no verso 1, vem dizendo: ai dos que descem ao Egito
a buscar socorro e se estribam. No dicionário, Aurélio diz: apoiam-se ou buscam por segurança em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor de Israel, e não buscam ao Senhor. Que nós, cristãos, não venhamos cometer este mesmo pecado de Judá, que nós venhamos ter fé e confiança em Deus, que nós venhamos respeitar os seus mandamentos e buscar a cada dia a sua graça e ajuda em todas as nossas necessidades. Estamos falando dentro do tema buscando andar nos meus próprios caminhos. Ainda dentro do livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no verso 1, vem falando dos filhos rebeldes, dos filhos que buscam conselhos e ajuda, mas não do Senhor. Aqui dentro deste capítulo 30, o profeta Isaías vem falando de uma aliança de Judá com o Egito para se proteger da Síria. Eles buscam ajudas no Egito, mas não confiando no Senhor. Os seus caminhos pareciam bons aos seus olhos, mas se tornaram caminhos de perdição, caminhos de tristezas. Eles desprezaram-se ao Senhor e preferiram a capacidade humana do que o poder do Espírito Santo. Tem caminhos que nós seguimos, que aos nossos olhos parecem perfeitos, mas são caminhos de perdição, caminhos de destruição, caminhos de afastamento do Espírito Santo. O profeta Isaías vem dizendo no capítulo 17, no verso 5, maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Este tal será destruído, porque confia em si mesmo, confia na sua capacidade, em seus caminhos, segundo os seus próprios olhos. Quantos cristãos estão orando e fazendo campanhas para este mundo se tornar um mundo melhor? Quantos cristãos que estão esperando este mundo melhorar? Eu quero aqui dar uma notícia que vai decepcionar você, meu irmão. Não tem mais conserto para este mundo. Este mundo nunca vai se tornar um mundo perfeito para você. Se você quiser continuar sendo um cristão verdadeiro que quer morar no céu, você vai ter que deixar de amar este mundo. Não tem como você amar o mundo e ao mesmo tempo amar a Deus. Você tem que escolher quem você quer amar, com quem você quer andar. Você precisa entender que Deus quer o melhor para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa. Talvez o caminho que você está escolhendo aos seus olhos parecem bom, mas são caminhos de destruição, caminhos de morte, caminhos de perdição. O Senhor quer o melhor para ti. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu quero aqui terminar, concluir esta aula, dizendo que a nossa próxima aula terá o tema como ser rei, sem ao menos ter sido príncipe. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço.